Bertrand Russell. Por que não sou cristão? Esta palestra foi proferida em 6 de março de 1927 na Prefeitura Municipal de Battersea, sob os auspícios da seção do sul de Londres da National Secular Society. Como vosso presidente vos disse, o assunto sobre o que vou falar-vos esta noite se intitula Por que não sou cristão? Talvez fosse bom, antes de mais nada, procurássemos formular o que se entende pela palavra cristão. É ela usada, hoje em dia, por um grande número de pessoas, num sentido muito impreciso. Para alguns, não significa senão uma pessoa que procura viver uma vida virtuosa. Neste sentido, creio que haveria cristãos em todas as seitas e em todos os credos. Mas não me parece que esse seja o sentido próprio da palavra. Quanto mais não fosse porque isso implicaria que todas as pessoas que não são cristãs, todos os budistas, confucianos, maometanos e assim por diante, não estão procurando viver uma vida virtuosa. Não considero cristã qualquer pessoa que tente viver decentemente de acordo com sua razão. Penso que se deve ter uma certa dose de crença definida antes que a gente tenha o direito de se considerar cristão. Essa palavra não tem hoje o mesmo sentido vigoroso que tinha ao tempo de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino. Então, quando um homem se dizia cristão, sabia-se o que é que ele queria significar. As pessoas aceitavam toda uma série de crenças estabelecidas com grande precisão e acreditavam com toda a força de suas convicções em cada sílaba de tais crenças. 1. O que é um cristão? Hoje em dia não é bem assim. Tem-se de ser um pouco mais vago quanto ao sentido de cristianismo. Penso, porém, que há 2 itens diferentes e essenciais para que alguém se intitule cristão. O primeiro é de natureza dogmática, isto é, tem-se de acreditar em Deus e na imortalidade. Se não se acredita nessas 2 coisas, não creio que alguém possa chamar-se apropriadamente de cristão. Além disso, como o próprio nome o indica, deve-se ter alguma espécie de crença acerca de Cristo. Os maometanos, por exemplo, também acreditam em Deus e na imortalidade, e, no entanto, dificilmente poderiam chamar-se cristãos. Acho que se precisa ter, no mínimo, a crença de que Cristo era, se não divino, pelo menos o melhor e o mais sábio dos homens. Se não tiverdes, ao menos, essa crença quanto a Cristo, não creio que tenhais qualquer direito de intitular-vos cristãos. Existe, naturalmente, um outro sentido, que poderá ser encontrado no Whitaker's Almanac e em livros de geografia, nos quais se diz que a população do mundo se divide em cristãos, maometanos, budistas, adoradores de fetiches e assim por diante. E nesse sentido, somos todos cristãos. Os livros de geografia incluem-nos a todos, mas isso no sentido puramente geográfico, que parece podemos ignorar. Por conseguinte, julgo que, ao dizer-vos que não sou cristão, tenho de contar-vos 2 coisas diferentes. Primeiro, por que motivo não acredito em Deus e na imortalidade? E, segundo, porque não acho que Cristo foi o melhor e o mais sábio dos homens, embora eu lhe conceda um grau muito elevado de bondade moral. Mas quanto aos esforços bem-sucedidos dos incrédulos no passado, não poderia valer-me de uma definição de cristianismo tão elástica como essa. Como disse antes, antigamente possuía ela um sentido muito mais vigoroso. Incluía, por exemplo, a crença no inferno. A crença no fogo eterno do inferno era a cláusula essencial da fé cristã até tempos bastante recentes. Neste país, como sabeis, deixou de ser item essencial devido a uma decisão do Conselho Privado e por causa dessa decisão houve uma dissensão entre o arcebispo de Cantuária e o arcebispo de York. Mas neste país, a nossa religião é estabelecida por ato do parlamento e, por conseguinte, o Conselho Privado pôde sobrepor-se às suas excelências reverendíssimas e o inferno deixou de ser coisa necessária a um cristão. Não insistirei, portanto, em que um cristão deva acreditar no inferno. 2. A existência de Deus. Esta questão da existência de Deus é assunto longo e sério, e, se eu tentasse tratar do tema de maneira adequada, teria de reter-vos aqui até o advento do reino dos céus.
de modo que me perdoareis se o abordar de maneira um tanto sumária. Sabeis certamente que a Igreja Católica estabeleceu como dogma que a existência de Deus pode ser provada sem a ajuda da razão. É esse um dogma um tanto curioso, mas constitui um dos seus dogmas. Tiveram de introduzi-lo porque, em certa ocasião, os livres pensadores adotaram o hábito de dizer que havia tais e tais argumentos que a simples razão poderia levantar contra a existência de Deus. Mas eles certamente sabiam, como uma questão de fé, que Deus existia. Tais argumentos e razões foram minuciosamente expostos, e a Igreja Católica achou que devia acabar com aquilo. Estabeleceu, por conseguinte, que a existência de Deus pode ser provada sem a ajuda da razão, e seus dirigentes tiveram de estabelecer o que consideravam argumentos capazes de prová-lo. Há, por certo, muitos deles, mas tomarei apenas alguns. 3. O argumento da causa primeira. Talvez o mais simples e o mais fácil de compreender-se seja o argumento da causa primeira. Afirma-se que tudo o que vemos neste mundo tem uma causa e que, retrocedermos cada vez mais na cadeia de tais causas, acabaremos por chegar a uma causa primeira, e que essa causa primeira se dá o nome de Deus. Esse argumento, creio eu, não tem muito peso hoje em dia. Em primeiro lugar, porque a causa já não é bem o que costumava ser. Os filósofos e os homens de ciência têm martelado muito a questão de causa, e ela não possui hoje nada que se assemelhe à vitalidade que tinha antes. Mas a parte tal fato, pode-se ver que o argumento de que deve haver uma causa primeira é um argumento que não pode ter qualquer validade. Posso dizer que quando era jovem e debatia muito seriamente em meu espírito tais questões, eu, durante longo tempo, aceitei o argumento da causa primeira, até que, certo dia, aos 18 anos de idade, li a autobiografia de John Stuart Mill, lá encontrando a seguinte sentença, abre aspas, meu pai ensinou-me que a pergunta, quem me fez, não pode ser respondida, já que sugere imediatamente a pergunta imediata, quem fez Deus? Fecha aspas. Essa simples sentença me mostrou, como ainda hoje penso, a falácia do argumento da causa primeira. Se tudo tem de ter uma causa, então Deus deve ter uma causa. Se pode haver alguma coisa sem uma causa, pode muito bem ser tanto o mundo como Deus, de modo que não pode haver validade alguma em tal argumento. Este é exatamente da mesma natureza que o ponto de vista hindu, de que o mundo se apoiava sobre um elefante e o elefante sobre uma tartaruga. E quando alguém perguntava, e a tartaruga? O indiano respondia, que tal se mudássemos de assunto? O argumento, na verdade, não é melhor do que este. Não há razão pela qual o mundo não pode vir a ser sem uma causa. Por outro lado, tampouco há qualquer razão pela qual o mesmo não devesse ter sempre existido. Não há razão, de modo algum, para se supor que o mundo teve um começo. A ideia de que as coisas devem ter um começo é devido realmente à pobreza de nossa imaginação. Por conseguinte, eu talvez não precise desperdiçar mais tempo com o argumento acerca da causa primeira. 4. O argumento da lei natural. Há, a seguir, um argumento muito comum relativo à lei natural. Foi esse um argumento predileto durante todo o século XVIII, principalmente devido à influência de Sir Isaac Newton e de sua cosmogonia. As pessoas observavam os planetas girar em torno do Sol segundo a lei da gravitação e pensavam que Deus dera uma ordem a tais planetas para que movessem desse modo particular e que era por isso que eles assim o faziam. Essa era, certamente, uma explicação simples e conveniente, que lhes poupava o trabalho de procurar quaisquer novas explicações para a lei da gravitação. Hoje em dia, explicamos a lei da gravitação de um modo um tanto complicado, apresentado por Einstein. Não me proponho fazer aqui uma palestra sobre a lei da gravitação tal como foi interpretada por Einstein, pois que também isso exigiria algum tempo. Seja como for, já não temos a mesma espécie de lei natural que tínhamos no sistema newtoniano, onde, por alguma razão que ninguém podia compreender, a natureza agia de maneira uniforme. Vemos agora que muitas coisas que considerávamos como leis naturais não passam, na verdade, de convenções humanas. Sabeis que mesmo nas mais remotas profundezas do sistema estelar,
uma jarda tem ainda 3 pés de comprimento. Isso constitui, sem dúvida, fato notabilíssimo, mas dificilmente poderíamos chamá-lo de lei da natureza. E assim, muitíssimas outras coisas, antes encaradas como leis da natureza, são dessa espécie. Por outro lado, qualquer que seja o conhecimento a que possamos chegar sobre a maneira de agir dos átomos, veremos que eles estão muito menos sujeitos a leis do que as pessoas julgam, e que as leis a que a gente chega são médias estatísticas exatamente da mesma classe das que ocorreriam por acaso. Há, como todos nós sabemos, uma lei segundo a qual, no jogo de dados, só obteremos 2 6 apenas uma vez em cerca de 36 lances. E não encaramos tal fato como uma prova de que a queda dos dados é regulada por um desígnio. Se, pelo contrário, dos 2 6 saíssem todas as vezes, deveríamos pensar que havia um desígnio. As leis da natureza são dessa espécie. Quanto ao que se refere a muitíssimas delas, são médias estatísticas como as que surgiriam das leis do acaso. E isso toma todo este assunto das leis naturais muito menos impressionante do que em outros tempos. Inteiramente a parte disso, que representa um estado momentâneo da ciência que poderá mudar amanhã, toda a ideia de que as leis naturais subentendem um legislador é devida à confusão entre as leis naturais e humanas. As leis humanas são ordens para que procedamos de certa maneira, permitindo-nos escolher se procedemos ou não da maneira indicada. Mas as leis naturais são uma descrição de como as coisas de fato procedem, e não sendo senão uma mera descrição do que elas de fato fazem. Não se pode arguir que deve haver alguém que lhes disse para que assim agissem, porque, mesmo supondo-se que houvesse, estaríamos diante da pergunta: por que Deus lançou justamente essas leis naturais e não outras? Se dissermos que ele o fez por seu próprio prazer, e em qualquer razão para tal, verificaremos então que há algo que não está sujeito à lei, e desse modo se interrompe a nossa cadeia de leis naturais. Se dissermos, como fazem os teólogos mais ortodoxos, que em todas as leis feitas por Deus, ele tinha uma razão para dar tais leis em lugar de outras, sendo que a razão, naturalmente, seria a de criar o melhor universo, embora a gente jamais pensasse nisso ao olhar o mundo, se havia uma razão para as leis ministradas por Deus, então o próprio Deus estava sujeito à lei e, por conseguinte, não há nenhuma vantagem em se apresentar Deus como intermediário. Temos aí, realmente, uma lei exterior e anterior aos éditos divinos. E Deus não serve então ao nosso propósito, pois que ele não é o legislador supremo. Em suma, todo esse argumento acerca da lei natural já não possui nada que se pareça com o seu vigor de antigamente. Estou viajando no tempo em meu exame dos argumentos. Os argumentos quanto à existência de Deus mudam de caráter à medida que o tempo passa. Eram, a princípio, argumentos intelectuais, rígidos, encerrando certas ideias errôneas, bastante definidas. Ao chegarmos aos tempos modernos, essas ideias se tornam intelectualmente menos respeitáveis e cada vez mais afetadas por uma espécie de moralizadora imprecisão. 5. O argumento da prova teológica da existência de Deus. O passo seguinte nos conduz ao argumento da prova teológica da existência de Deus. Vós todos conheceis tal argumento. Tudo no mundo é feito justamente de modo a que possamos nele viver, e se ele fosse, algum dia, um pouco diferente, não conseguiríamos viver nele. Eis aí o argumento da prova teológica da existência de Deus. Toma ele, às vezes, uma forma um tanto curiosa. Afirma-se, por exemplo, que as lebres têm rabos brancos a fim de que possam ser facilmente atingidas por um tiro. Não sei o que as lebres pensariam desse destino. É um argumento fácil para a paródia. Todos vós conheceis a observação de Voltaire de que o nariz foi, evidentemente, destinado ao uso dos óculos. Essa espécie de gracejo acabou por não estar tão fora do alvo como poderia ter parecido no século XVIII, pois que, desde os tempos de Darwin,
compreendemos muito melhor porque os seres vivos são adaptados ao meio em que vivem. Não é o seu meio que se foi ajustando aos mesmos, mas eles é que foram se ajustando ao meio. E isso é que constitui a base da adaptação. Não há nisso prova alguma de desígnio divino. Quando se chega a analisar o argumento teológico da prova da existência de Deus, é sumamente surpreendente que as pessoas possam acreditar que este mundo, com todas as coisas que nele existem, com todos os seus defeitos, deva ser o melhor mundo que a onipotência e a onisciência tenham podido produzir em milhões de anos. Achais acaso que, se vos fossem concedidas onipotência e onisciência, além de milhões de anos, para que pudesseis aperfeiçoar o vosso mundo, não teríeis podido produzir nada melhor do que a Ku Klux Klan ou os fascistas? Ademais, se aceitais as leis ordinárias da ciência, tereis de supor que não só a vida humana, como a vida em geral neste planeta se extinguirão em seu devido curso. Isso constitui uma fase da decadência do sistema solar. Em certa fase de decadência, teremos a espécie de condições de temperatura, etc., adequadas ao protoplasma e haverá vida durante breve tempo na vida do sistema solar. Podeis ver na Lua a espécie de coisa que a Terra tende, algo morto, frio e inanimado. Dizem-me que tal opinião é depressiva e às vezes há pessoas que nos confessam que, se acreditassem nisso, não poderiam continuar vivendo. Não acrediteis nisso, pois que não passa de tolice. Na verdade, ninguém se preocupa muito com o que irá acontecer daqui a milhões de anos. Mesmo que pensem que estão se preocupando muito com isso, não estão, na realidade, fazendo outra coisa senão enganar a si próprias. Estão preocupadas com algo muito mais mundano, talvez mesmo apenas com a sua má digestão. Na verdade, ninguém se torna realmente infeliz ante a ideia de algo que irá acontecer a este mundo daqui a milhões e milhões de anos. Por conseguinte, embora seja melancólico supor-se que a vida irá se extinguir, suponho, ao menos, que se possa dizer tal coisa, embora às vezes, quando observo o que as pessoas fazem de suas vidas, isso me pareça quase um consolo, isso não é coisa que tome a vida miserável. Faz apenas com que a gente volte a atenção para outras coisas. 6. Argumentos morais a favor da deidade. Chegamos agora a uma nova fase, na qual nos referiremos ao que os teístas fizeram, intelectualmente, com os seus argumentos, e topamos com aquilo a que se chama de os argumentos morais quanto à existência de Deus. Vós todos sabeis, por certo, que costumava haver, antigamente, 3 argumentos intelectuais a favor da existência de Deus, os quais foram todos utilizados por Immanuel Kant em sua crítica da razão pura. Mas logo depois de haver utilizado tais argumentos, inventou ele um novo, um argumento moral, e isso o convenceu inteiramente. Kant era, como muita gente, em questões intelectuais, mostrava-se cético, mas em questões morais, acreditava implicitamente nas máximas auridas no colo de sua mãe. Eis aí um exemplo daquilo que os psicanalistas tanto ressaltam, a influência imensamente mais forte de nossas primeiras associações do que das que se verificam mais tarde. Kant, como digo, inventou um novo argumento moral quanto à existência de Deus, e o mesmo, em formas várias, se tornou grandemente popular durante o século XIX. Tem hoje toda espécie de formas. Uma delas é a que afirma que não haveria o bem e o mal a menos que Deus existisse. Não estou no momento interessado em saber se há ou não uma diferença entre o bem e o mal. Isso é outra questão. O ponto em que estou interessado é que, se estamos tão certos de que existe uma diferença entre o bem e o mal, nos achamos então na seguinte situação: é essa diferença devida ao fiat de Deus ou não? Se é devida ao fiat de Deus, então não existe para o próprio Deus diferença entre o bem e o mal, e não constitui mais uma afirmação significativa o dizer-se que Deus é bom. Se dissermos, como fazem os teólogos, que Deus é bom, teremos então de dizer que o bem e o mal possuem algum sentido independente do fiat de Deus, porque os fiats de Deus são bons e não maus, independentemente do mero fato de ele os haver feito.
Se dissermos tal coisa, teremos então de dizer que não foi apenas através de Deus que o bem e o mal passaram a existir, mas que são, em sua essência, logicamente anteriores a Deus. Poderíamos, por certo, se assim o desejássemos, dizer que havia uma deidade superior que dava ordens ao Deus que fez este mundo. Ou então poderíamos adotar o curso seguido por certos agnósticos, curso que me pareceu com frequência bastante plausível, segundo o qual, na verdade, o mundo que conhecemos foi feito pelo diabo no momento em que Deus não estava olhando. Há muito que se dizer a favor disso, e não estou interessado em refutá-lo. 7. O argumento quanto à reparação da injustiça. Há uma outra forma muito curiosa de argumento moral, que é a seguinte. Dizem que a existência de Deus é necessária, a fim de que haja justiça no mundo. Na parte do universo que conhecemos, há grande injustiça, e não raro, os bons sofrem e os maus prosperam. E a gente mal sabe qual dessas coisas é mais molesta. Mas, para que haja justiça no universo como um todo, temos de supor a existência de uma vida futura para reparar a vida aqui na Terra. Assim dizem que deve haver um Deus, e que deve haver céu e inferno, a fim de que, no fim, possa haver justiça. É esse um argumento muito curioso. Se encarássemos o assunto de um ponto de vista científico, diríamos, afinal de contas, conheço apenas este mundo, não sei do resto do universo, mas tanto quanto se pode raciocinar acerca das probabilidades, dir-se-ia que este mundo constitui uma bela amostra, e se há aqui injustiça, é bastante provável que também haja injustiça em outras partes. Suponhamos que recebeis um engradado de laranjas e que ao abri-lo verificais que todas as laranjas de cima estão estragadas. Não diríeis, em tal caso, as de baixo devem estar boas, para compensar as de cima? Diríeis, é provável que todas elas estejam estragadas. E é precisamente isso que uma pessoa de espírito científico diria acerca do universo. Diria, encontramos neste mundo muita injustiça, e quanto ao que a isso se refere, há razão para se supor que o mundo não é governado pela justiça. Por conseguinte, tanto quanto posso perceber, isso fornece um argumento moral contra a deidade e não a seu favor. Sei certamente que os argumentos intelectuais sobre os quais vos estou falando não são, na verdade, de molde a estimular as pessoas. O que realmente leva os indivíduos a acreditar em Deus não é nenhum argumento intelectual. A maioria das pessoas acredita em Deus porque lhes ensinaram, desde tenra infância, a fazê-lo, e essa é a principal razão. Penso ainda que a seguinte e mais poderosa razão disso é o desejo de segurança, uma espécie de impressão de que há um irmão mais velho a olhar pela gente. Isso desempenha um papel muito profundo, influenciando o desejo das pessoas quanto a uma crença em Deus. 8. O caráter de Cristo. Desejo agora dizer algumas palavras sobre um tema que, penso com frequência, não foi tratado suficientemente pelos racionalistas, e que é a questão de saber se Cristo foi o melhor e o mais sábio dos homens. É geralmente aceito como coisa assente que deveríamos todos concordar em que assim é. Não penso desse modo. Acho que há muitíssimos pontos em que concordo com Cristo, muito mais do que o fazem os cristãos professos. Não sei se poderia concordar com ele em tudo, mas posso concordar muito mais do que a maioria dos cristãos professos o faz. Lembrar-vos-eis que ele disse, abre aspas, não resistais ao mal, mas se alguém te ferir em tua face direita, apresenta-lhe também a outra, fecha aspas. Isto não era um preceito novo, nem um princípio novo. Foi usado por Lao Tse e por Buda cerca de 500 ou 600 anos antes de Cristo. Mas não é um princípio que, na verdade, os cristãos aceitem. Não tenho dúvida de que o primeiro-ministro Stanley Baldwin, por exemplo, seja um cristão sumamente sincero, mas não aconselharia a nenhum de vós que o ferisse na face. Penso que, então, poderíeis descobrir que ele considerava esse texto como algo que deveria ser empregado em sentido figurado. Há um outro ponto que julgo excelente. Livrar-vos-eis, por certo, de que Cristo disse, abre aspas, não julgueis para que não sejais julgados, fecha aspas. Não creio que vós considerasseis tal princípio como sendo popular nos tribunais dos países cristãos.
Conheci, em outros tempos, muitos juízes que eram cristãos sumamente convictos, e nenhum deles achavam que estava agindo no que fazia de maneira contrária aos princípios cristãos. Cristo também disse, abre aspas, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes, fecha aspas. É este um princípio muito bom. Vosso presidente vos lembrou que não estamos aqui para falar de política, mas não posso deixar de observar que as últimas eleições gerais foram disputadas baseadas na questão de quão desejável seria voltar as costas ao que desejava lhe emprestássemos. De modo que devemos presumir que os liberais e os conservadores deste país são constituídos de pessoas que não concordam com os ensinamentos de Cristo, pois que, certamente naquela ocasião, voltaram as costas de maneira bastante enfática. Há ainda uma máxima de Cristo que, penso, contém nela muita coisa, mas não me parece seja muito popular entre os nossos amigos cristãos. Diz ele, abre aspas, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, fecha aspas. Eis aí uma máxima excelente, mas como digo, não é muito praticada. Todas estas, penso, são boas máximas, embora seja um pouco difícil viver-se de acordo com elas. Quanto a mim, não afirmo que o faça, mas afinal de contas, isso não é bem o mesmo que o seria tratando-se de um cristão. 9. Defeitos nos ensinamentos de Cristo. Tendo admitido a excelência de tais máximas, chego a certos pontos em que não acredito se possa concordar, nem com a sabedoria superlativa, nem com a bondade superlativa de Cristo, tal como são descritas nos evangelhos. E posso dizer aqui que não estou interessado na questão histórica. Historicamente, é muito duvidoso que Cristo haja jamais existido. E se existiu, nada sabemos a respeito dele. De modo que não estou interessado na questão histórica, que é uma questão muito difícil. Estou interessado em Cristo, tal como me aparece nos evangelhos, tomando a narrativa bíblica tal como ela se nos apresenta. E nela encontramos algumas coisas que não parecem muito sábias. Por um lado, ele certamente pensou que o seu segundo advento ocorreria em nuvens de glória antes da morte de toda a gente que estava vivendo naquela época. Há muitos textos que o provam. Diz ele, por exemplo, abre aspas, não acabareis de correr as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem, fecha aspas. E adiante, abre aspas, entre aqueles que estão aqui presentes, há alguns que não morrerão, antes que vejam o Filho do Homem no seu reino, fecha aspas. E há uma porção de lugares em que é bastante claro que me acreditava que a sua segunda vinda ocorreria durante a vida dos que então viviam. Essa era a crença de seus primeiros adeptos, constituindo a base de uma grande parte de seus ensinamentos morais. Quando ele disse, abre aspas, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, fecha aspas, e outras coisas semelhantes, foi em grande parte porque julgava que a sua segunda vinda seria muito breve e que, por isso, não tinham importância os assuntos mundanos. Conheci, na verdade, cristãos que acreditavam que o segundo advento era iminente. Conheci um pároco que assustou terrivelmente a sua congregação, dizendo-lhe que o segundo advento estava com efeito sumamente próximo, mas os membros de seu rebanho se sentiram muito consolados quando viram que ele estava plantando árvores em seu jardim. Os primeiros cristãos acreditaram realmente nisso e abstinham-se de coisas tais como plantar árvores em seus jardins, pois que aceitaram de Cristo a crença de que o segundo advento estava iminente. Não foi tão sábio como alguns outros o foram, e certamente não se mostrou superlativamente sábio. 10. O problema moral. Chega-se a seguir as questões morais. Há, a meu ver, um defeito muito sério no caráter moral de Cristo. Isso porque ele acreditava no inferno. Quanto a mim, não acho que qualquer pessoa que seja, na realidade, profundamente humana, possa acreditar no castigo eterno. Cristo, certamente, tal como é descrito nos evangelhos, acreditava no castigo eterno. E a gente encontra, repetidamente, uma fúria vinditiva contra os que não davam ouvidos aos seus ensinamentos. Atitude essa nada incomum entre pregadores, mas que, de certo modo, se afasta da excelência superlativa.
Não encontrareis, por exemplo, tal atitude em Sócrates. Encontramo-la bastante suave e cortês para com aqueles que não queriam ouvi-lo. E, na minha opinião, é muito mais digno de um sábio adotar tal atitude do que mostrar-se indignado. Provavelmente vos lembrareis das coisas que Sócrates disse quando estava agonizando, bem como das coisas que em geral dizia às pessoas que não concordavam com ele. Vereis que nos evangelhos Cristo disse, abre aspas, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação ao inferno? Fecha aspas. Isso foi dito a gente que não gostava de seus ensinamentos. Esse não é, realmente, na minha opinião, o melhor tom. E há muitas dessas coisas acerca do inferno. Há, por certo, o texto familiar acerca do pecado contra o Espírito Santo. Abre aspas, quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Fecha aspas. Este texto causou indizível infelicidade no mundo, pois que toda espécie de criatura imaginava haver pecado contra o Espírito Santo e achava que não seria perdoada nem neste mundo, nem no outro. Não me parece, realmente, que uma pessoa dotada de um grau adequado de bondade em sua natureza teria posto no mundo receios e terrores dessa espécie. Diz Cristo ainda, abre aspas, o Filho do Homem enviará os seus anjos e tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Fecha aspas. E continua a referir-se aos lamentos e ao ranger de dentes. Isso aparece em versículo e fica bastante evidente ao leitor que há um certo prazer na contemplação dos lamentos e do ranger de dentes, pois que, do contrário, isso não ocorreria com tanta frequência. Vós todos vos lembrais, certamente, da passagem acerca das ovelhas e das cabras, de como, na segunda vinda, a fim de separar as ovelhas das cabras, irá ele dizer às cabras, abre aspas, afastai-vos de mim, ó amaldiçoadas, e lançai-vos ao fogo eterno, fecha aspas. E prossegue, abre aspas, e estas mergulharão no fogo eterno, fecha aspas. Depois, torna a dizer, abre aspas, se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança para longe de ti, porque é melhor para ti que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno, no fogo que não será jamais aplacado, onde os vermes não morrem e o fogo não é aplacado. Fecha aspas. Repete também isso muitas e muitas vezes. Devo dizer que considero toda esta doutrina, a de que o fogo do inferno é um castigo para o pecado, uma doutrina de crueldade. É uma doutrina que pôs a crueldade no mundo e submeteu gerações a uma tortura cruel. E o Cristo dos Evangelhos, se pudermos aceitá-lo, como os seus cronistas o representam, teria certamente de ser considerado, em parte, responsável por isso. Há outras coisas de menor importância. Há, por exemplo, a expulsão dos demônios de Gerasa, onde certamente não foi muito bondoso para com os porcos, fazendo com que os demônios neles entrassem e se precipitassem ao mar pelo despenhadeiro. Deveis lembrar-vos de que ele era onipotente e teria podido simplesmente fazer com que os demônios fossem embora, mas ele prefere fazer com que entrem nos porcos. Há ainda a curiosa história da figueira, que sempre me deixa um tanto intrigado. Vós vos lembrai do que aconteceu com a figueira, abre aspas. Pela manhã, quando voltava para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira junto do caminho, aproximou-se dela, e não encontrou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, fecha aspas. E Pedro disse-lhe, abre aspas, vê, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou, fecha aspas. Essa é uma história muito curiosa, pois que aquela não era a estação dos figos, e realmente não se podia censurar a árvore. Quanto a mim, não me é possível achar que em questão de sabedoria ou em questão de virtude, Cristo permaneça tão alto como certas outras figuras históricas que conheço. Nesses sentidos, eu colocaria Buda e Sócrates acima dele. 11. O fator emocional. Como já disse, não creio que a verdadeira razão pela qual as pessoas aceitam a religião tenha algo a ver com a argumentação. Aceitam a religião por motivos emocionais.
Dizem-nos com frequência que é muito mal atacar-se à religião, pois que a religião toma os homens virtuosos. Isso é o que me dizem, eu jamais o percebi. Conheceis, por certo, a paródia desse argumento, tal como é apresentado no livro Erewhon Revisited, de Samuel Butler. Vós vos lembrai de que, em Everwold, há um certo Higgs, que chega a um país remoto e que, após passar lá algum tempo, foge do país num balão. 20 anos depois, volta ao mesmo país e encontra uma nova religião, na qual é ele adorado sob o nome de Filho do Sol, e na qual se afirma que ele subiu ao céu. Verifica que a festa da Ascensão está prestes a ser celebrada, e ouve os professores Hank e Punk dizer entre si que jamais puseram os olhos no tal Higgs e que esperam não fazer jamais, mas eles são os altos sacerdotes da religião do Filho do Sol. Higgs sente-se muito indignado e aproxima-se deles, diz-lhes, abre aspas, vou desmascarar todo este embuste e dizer ao povo de Erewhon que se trata apenas de mim, Higgs, e que subi num balão, fecha aspas. Responderam-lhe, abre aspas, não deve fazer isso, pois toda a moral deste país gira em torno desse mito, e se souberem que você não subiu ao céu, todos seus habitantes se tornarão maus, fecha aspas. Persuadido disse, Higgs afasta-se do país silenciosamente. Eis aí a ideia, a de que todos nós seríamos maus se não nos apegássemos à religião cristã. Parece-me que as pessoas que se apegaram a ela foram, em sua maioria, extremamente más. Tendes este fato curioso. Quanto mais intensa a religião em qualquer época, e quanto mais profunda a crença dogmática, tanto maior a crueldade e tanto pior o estado de coisas. Nas chamadas Idades da Fé, quando os homens realmente acreditavam na religião cristã em toda a sua inteireza, houve a Inquisição, com as suas torturas. Houve milhares de infelizes mulheres queimadas como feiticeiras. E houve toda espécie de crueldade praticada sobre toda espécie de gente em nome da religião. Constatareis, se lançardes um olhar pelo mundo, que cada pequenino progresso verificado nos sentimentos humanos, cada melhoria no direito penal, cada passo no sentido da diminuição da guerra, cada passo no sentido de um melhor tratamento das raças de cor, e que toda diminuição da escravidão, todo progresso moral havido no mundo, foram coisas combatidas sistematicamente pelas igrejas estabelecidas do mundo. Digo com toda convicção que a religião cristã, tal como se acha organizada em suas igrejas, foi e ainda é a principal inimiga do progresso no mundo. 12. De que forma as igrejas retardaram o progresso? Talvez julgueis que estou indo demasiado longe quando digo que ainda assim é. Não julgo que esteja. Tomemos apenas um fato. Concordareis comigo se eu citar, não é um fato agradável, mas as igrejas nos obrigam a referir-nos a fatos que não são agradáveis. Suponhamos que neste mundo em que hoje vivemos, uma jovem inexperiente case com um homem sifílitico. Neste caso, a Igreja Católica diz, abre aspas, esse é um sacramento indissolúvel, devem permanecer juntos por toda a vida, fecha aspas. E nenhum passo deve ser dado por essa mulher no sentido de evitar que dê à luz filhos sifilíticos. Isso é o que diz a Igreja Católica. Quanto a mim, digo que isso constitui uma crueldade diabólica, e ninguém cujas simpatias naturais não tenham sido embotadas pelo dogma ou cuja natureza moral não esteja inteiramente morta a todo sentido de sofrimento, poderia afirmar que é justo e certo que tal estado de coisas deva continuar. Este é apenas um dos exemplos. Há muitas outras maneiras pela qual a Igreja, no momento, com sua insistência sobre o que prefere chamar moralidade, inflige a toda espécie de pessoas sofrimentos imerecidos e desnecessários. E, naturalmente, como todos nós sabemos, é ainda, em grande parte, contrária ao progresso e ao aperfeiçoamento de todos os meios tendentes a diminuir o sofrimento no mundo, pois que costuma rotular de moralidade certas acanhadas regras de conduta que nada têm a ver com a felicidade humana. E quando se diz isto ou aquilo deve ser feito, pois que contribuiria para a felicidade humana,
eles acham que nada tem a ver absolutamente com tal assunto. Abre aspas. Que é que a felicidade tem a ver com a moral? O objetivo da moral não é tornar as pessoas felizes. Fecha aspas. 13. O medo, a base da religião. A religião baseia-se, penso eu, principalmente antes de tudo, no medo. É em parte o terror do desconhecido, e em parte, como já o disse, o desejo de sentir que se tem uma espécie de irmão mais velho que se porá de nosso lado em todas as nossas dificuldades e disputas. O medo é a base de toda essa questão. O medo do mistério, o medo da derrota, o medo da morte. O medo é a fonte da crueldade e, por conseguinte, não é de estranhar que a crueldade e a religião tenham andado de mãos dadas. Isso porque o medo é a base dessas duas coisas. Neste mundo, podemos agora começar a compreender um pouco as coisas e a dominá-las com a ajuda da ciência, que abriu caminho passo a passo contra a religião cristã, contra as igrejas e contra a oposição de todos os antigos preceitos. A ciência pode ajudar-nos a superar esse medo pusilânime em que a humanidade viveu durante tantas gerações. A ciência pode ensinar-nos, e penso que também os nossos corações podem fazê-lo, a não mais procurar apoios imaginários, a não mais inventar aliados no céu, mas a contar antes com os nossos próprios esforços aqui embaixo para tornar este mundo um lugar adequado para se viver, ao invés da espécie de lugar que as igrejas, durante todos estes séculos, o converteram. 14. O que devemos fazer? Devemos apoiar-nos em nossos próprios pés e olhar o mundo honestamente, as coisas boas, as coisas más, suas belezas e suas fealdades. Ver o mundo como ele é e não temê-lo. Conquistar o mundo por meio da inteligência e não apenas abjetamente subjugados pelo terror que ele nos desperta. Toda a concepção de Deus é uma concepção derivada dos antigos despotismos orientais. É uma concepção inteiramente indigna de homens livres. Quando vemos na igreja pessoas a menosprezar a si próprias e a dizer que são miseráveis pecadores e tudo mais, tal coisa nos parece desprezível e indigna de criaturas humanas que se respeitem. Devemos levantar-nos e encarar o mundo de frente, honestamente. Devemos fazer do mundo o melhor que nos seja possível. E se o mesmo não é tão bom quanto desejamos, será, afinal de contas, ainda melhor do que esses outros fizeram dele durante todos estes séculos. O mundo bom necessita de conhecimento, bondade e coragem. Não precisa de nenhum anseio saudoso pelo passado, nem do encarceramento das inteligências livres por meio de palavras proferidas há muito tempo por homens ignorantes. Necessita de esperança para o futuro, e não de passar o tempo todo voltado para trás, para um passado morto, que assim o confiamos será ultrapassado de muito pelo futuro que a nossa inteligência pode criar.